Olá, primeiramente gratidão por você ter tirado um tempo para assistir esse vídeo, espero que você esteja bem. Para você que não me conhece, meu nome é Roberto Martins, você que já tem me acompanhado desde o início da gravação dos meus vídeos, já me conhece, sou paciente, seja bem-vindo, você que está chegando agora também seja bem-vindo. E a gravação desse vídeo é referente ao segundo ciclo do Vem Despertar Comigo, onde me propus a falar sobre as virtudes e nesse novo formato eu vincular cada vídeo uma virtude, uma historinha. E hoje é o dia da gente falar sobre a gratidão, a virtude que eu considero uma das mais importantes, uma das essenciais, né, nessa caminhada do despertar da consciência, do conhecer-se a si mesmo. E a história que eu busquei para falar sobre isso é uma história bíblica que conta na época de Cristo, que segundo a história Cristo vinha com destino a Jerusalém e acho que na fronteira da Galileia com a Samaria ele foi interceptado por um grupo de leprosos que eles viviam à margem da sociedade, eles não podiam se misturar, e eles, quando souberam que Cristo ia passar naquela região e guardando a distância que eles poderiam chegar, eles começaram a gritar para Cristo curar eles, porque eles tinham conhecimento que Jesus fazia milagres. E daí Jesus, com a atenção chamada, foi até eles, um grupo de 10 leprosos, e efetuou a cura, eles foram curados. E como os leprosos eles não podiam viver em sociedade, eles tinham que ter como se fosse passar por quem era acusado, era apontado como ter essa doença, ele precisava passar por um grupo lá de sacerdotes lá para eles atestar se realmente ele podia ir para a sociedade ou ele tinha que ir para o Vale dos Leprosos. Então daí Jesus, como protocolo, falou para eles se apresentarem ao sacerdote, que eles tinham sido curados, para eles poderem ser reintegrados na sociedade de novo. E ele seguiu a viagem. Aí, num certo trecho da viagem, um daqueles que havia sido curado o alcançou. E disse que já tinha feito lá, encontrado o sacerdote, já tinha sido reintegrado na sociedade, tinha sido liberado para conviver em sociedade. E ele veio para agradecer a Jesus. Inclusive ele era um estrangeiro, não era daquela terra. E aí Jesus questiona ele e os outros 9. Daí ele falou que não sabia, só sabia dele. Daí Jesus fala que ele, além de ter salvado o corpo, ele também salvou a alma, porque ele foi grato, ele se sentiu grato e foi agradecer por isso. E nesse contexto, falando sobre a gratidão, da importância da gratidão ativa, de você dar graça a tudo que você tem. E a gratidão ela tem uma face assim, uma faceta meio complexa, porque a gratidão ela manda a gente dar graça até pelas coisas não tão boas que acontecem na nossa vida, mas é aquele não tão boas entre aspas, porque o que a gente acaba aprendendo, né, conhecendo-se a si mesmo no despertar da consciência, é que tudo tem um porquê, tudo tem uma necessidade, tudo está dentro de uma sincronicidade. E a gratidão, mais do que nunca, ela está dentro disso. Então você tem que aprender a ser grato a tudo, até aquelas coisas que aparentemente, naquele momento, não parece ser uma coisa tão boa, mas mesmo assim você seja grato, porque aquilo está te trazendo, talvez te fazendo pisar no freio naquele momento, por causa, vamos dizer, alguma coisa que faz um atraso, mesmo às vezes uma condição de saúde que faz você dar para você olhar para refletir, buscar uma reflexão sobre o que aquilo está querendo dizer a você, que é a pergunta a pergunta-chave que eu falei lá no início dos primeiros vídeos sobre isso, que tudo que vai acontecendo na vida da gente, a gente tem que aprender a fazer essa pergunta, o que isso está querendo dizer? A gratidão, ela fala muito sobre isso. Então você tem que aprender a ser grato a tudo dai graças. Porque se você for grato a tudo, você vai aprendendo a enxergar as coisas de uma maneira diferente, não como uma adversidade em si, apesar de ser, vamos dizer, de ser uma situação, vamos dizer, aparentemente adversa naquele momento, mas se aquilo ali vai te trazer
um crescimento, ou vai evitar de você passar por uma dificuldade maior, a chave é isso. Por isso que você tem que dar graça a tudo. Porque se você começa a caminhar nessa marcha, desse despertar da consciência, de se conhecer-se a si mesmo, de querer enxergar além, esse tipo de coisa, e aceitar as coisas como elas são realmente. Aceitar as dificuldades, saber dissolver de maneira consciente, de maneira com parcimônia, também aquelas coisas muito boas que acontecem na tua vida, que quando você aprende que tudo é passageiro nessa caminhada, que tudo você vai se transformando, parece que é altos e baixos, é como se eu estivesse numa estrada que sobe e desce, você tem um pouco de dificuldade para chegar em cima, depois vem a descida, você acaba relaxando. Então a nossa vida ela é pautada nisso, porque quando a gente tem essa compreensão que a gente está nessa caminhada para aprender, para crescer, para evoluir, é como, vamos dizer, uma espada, uma faca vai precisar de fio, ela tem que ser amolada, vai ser atritada para poder chegar naquela condição de corte ideal que você busca. Quando você vai moldar uma peça de metal também, ela precisa ser molestada ali pelo fogo, ser martelada pelo martelo do ferreiro para ela poder tomar a forma que ela precisa. Então tudo nessa nossa caminhada ela passa por isso. Vou fazer uma obra de arte, tá uma pedra de mármore para ela tomar aquela forma e sair dali de dentro que estava na mente do escultor, ela vai ter que ser farquejada, vai ter que ser atritada para sair aquela beleza. Assim a gente nessa caminhada, a gente vai precisar passar por toda essas situações boas, outras não tão boas, entre aspas, né? É sobre isso que eu estou falando, da gente ser grato até os momentos que aparentemente não nos traz assim uma situação confortável. Então, se você aprende a ser grato a tudo, a tua vida ela vai ficar mais leve, porque eu penso e vejo na maneira que cada vez a gente tem que estar essas dificuldades, principalmente que acontecem para a gente, e mesmo também as coisas boas, quando você não está preparado, porque às vezes uma coisa muito boa acontece na sua vida, talvez uma situação financeira, uma situação de poder, e às vezes você não estava preparado para aquilo ali parece que é uma coisa boa, mas acaba te prejudicando nessa tua caminhada. Você vai numa situação de poder, você acaba se sentindo maior do que os outros, que dos primeiros passos é você saber que todo mundo é igual, né, nessa margem, apesar de que eu falei no começo, de a gente essa nossa esse nosso despertar, esse nosso conhecer-se a si mesmo é uma coisa subjetiva de cada um, ninguém pode despertar por você, por mais que a pessoa fale tudo sobre que ela é uma pessoa desperta, ela falou tudo sobre isso, tudo o caminho que você tem que seguir, mas se você não estiver preparado, é aquilo que eu falei bem no início, lá, que os ouvidos, os lábios da sabedoria eles estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento, como falava o Hermes Trismegisto. Que se você não estiver preparado, aquilo ali é o vidro do mercador, passa para um lado e sai pelo outro. Então, às vezes uma coisa aparentemente que era muito boa, uma situação boa, talvez financeira, talvez você numa condição de poder, acaba sendo pior, fazendo você, não digo voltar atrás, mas ficar estagnado naquele loop ali, não vai para frente. Porque tudo talvez aquilo que você na teoria tinha aprendido e foi para aquele teste, você acaba não passando. E às vezes uma situação que na teoria é de mais dificuldade, que talvez fizesse, mas não, aquilo vai te motivar você ter mais força para superar aquilo. Então é muito relativo isso. Então a importância de você ser grato a tudo. Percebi aqui que o vídeo já está estourando o limite. Como eu tenho mais algumas coisas para falar sobre a gratidão, fazer mais um paralelo sobre outras coisas aí, eu vou gravar mais um vídeo falando sobre esse assunto também. Por enquanto é só. Fica bem, até mais. Tchau.